O silêncio na cozinha daquela mansão luxuosa era tão denso que parecia sufocar qualquer tentativa de respiração normal, competindo apenas com o som estridente da tempestade, que castigava as janelas de vidro temperado do chão ao teto. Helena estava parada diante da ilha de mármore frio, com as mãos trêmulas, segurando um maço de documentos bancários que selavam o destino de seu casamento e de sua vida financeira, construída com tanto sacrifício ao longo de uma década. As luzes pendentes lançavam sombras longas sobre seu rosto pálido, destacando as olheiras profundas de quem não dormia há dias. Investigando cada centavo desviado das contas conjuntas para um paraíso fiscal desconhecido, ela sentia o coração bater descompassado contra as costelas, uma mistura tóxica de medo e fúria, enquanto aguardava a chegada do homem que jurou amá-la na saúde e na doença, mas que agora a apunhalava pelas costas com uma crueldade inimaginável. A porta da frente se abriu com um estrondo calculado, seguido pelo som inconfundível dos sapatos de couro italiano de Roberto, ecoando pelo corredor de entrada, anunciando sua presença arrogante como se ele fosse o dono do mundo. Ele entrou na cozinha, assobiando uma melodia despreocupada, ajustando as abotoaduras de ouro em seus pulsos, e parou abruptamente ao ver a esposa estática como uma estátua de gelo no centro do cômodo. O sorriso cínico que curvou os lábios dele não demonstrou surpresa ou remorso, apenas um tédio profundo e uma irritação latente por ter sua noite interrompida por aquilo que ele considerava dramas domésticos insignificantes. Roberto exalava o cheiro de perfume caro misturado com o aroma doce e enjoativo de um perfume feminino que definitivamente não pertencia a Helena. Uma marca olfativa de sua infidelidade descarada que ele nem se dava ao trabalho de esconder. Helena jogou os papéis sobre o mármore com uma força que fez as folhas deslizarem e caírem aos pés dele, espalhando as provas irrefutáveis de seus crimes financeiros e morais pelo chão imaculadamente limpo da cozinha. Sua voz saiu rouca, mas carregada de uma determinação de aço, quando ela finalmente quebrou o silêncio opressivo para confrontá-lo sobre as transferências milionárias para a conta da secretária e amante. Ela exigiu explicações sobre como ele pôde hipotecar a casa que pertencia aos pais dela sem o seu consentimento, falsificando assinaturas e destruindo o legado de sua família para financiar seus vícios e luxúria. Os olhos de Helena queimavam com lágrimas que ela se recusava a derramar, mantendo a postura ereta de uma mulher que, mesmo ferida, ainda possuía uma dignidade que Roberto jamais conseguiria compreender ou comprar com todo o dinheiro roubado. Roberto soltou uma risada baixa e seca, chutando os documentos com a ponta do sapato como se fossem lixo, e caminhou em direção ao balcão onde uma chaleira elétrica de design moderno estava ligada, preparando a água para o seu chá noturno habitual. Ele não se alterou, não pediu desculpas e nem tentou inventar uma mentira reconfortante, limitando-se a dizer que Helena era ingênua demais para entender como o mundo dos negócios funcionava de verdade. Ele argumentou com uma calma psicótica que tudo o que fez foi para garantir o futuro dele, insinuando que ela já não tinha mais utilidade em sua vida brilhante e que deveria agradecer por ele ainda permitir que ela morasse sob o mesmo teto. A arrogância dele preenchia o espaço, transformando a cozinha familiar em um tribunal onde ele era simultaneamente o réu, o juiz e o carrasco, sentenciando Helena à insignificância. A água na chaleira começou a ferver, borbulhando furiosamente e emitindo um som sibilante que aumentava a tensão no ambiente, como se a própria atmosfera estivesse prestes a explodir diante daquela injustiça flagrante. Helena, sentindo o sangue ferver em suas veias diante de tanto desdém, declarou em alto e bom som que na manhã seguinte iria à polícia e ao conselho administrativo da empresa para expor todas as fraudes. Ela afirmou que não restaria nada da reputação dele, que ela destruiria a imagem de empresário de sucesso que ele cultivou com mentiras e que a amante dele também seria arrastada para a lama do escândalo. Foi nesse momento que a máscara de indiferença de Roberto caiu, revelando uma expressão contorcida de ódio puro
e uma maldade que Helena jamais havia testemunhado nos 10 anos em que dividiram a mesma cama. Com um movimento rápido e predador, Roberto agarrou a alça da chaleira fervente, ignorando o vapor escaldante que subia, e se virou para Helena com os olhos injetados de uma fúria assassina que paralisou qualquer instinto de defesa imediata dela. Ele sibilou que ela nunca teria a chance de abrir a boca para ninguém, pois ele não permitiria que uma mulher fracassada arruinasse o império que ele acreditava ter construído sozinho. Antes que Helena pudesse recuar ou levantar os braços para proteger o rosto, ele lançou o conteúdo da chaleira em um arco mortal em sua direção. O tempo pareceu desacelerar enquanto a água, aquecida a 100 graus Celsius, viajava pelo ar como uma arma líquida e transparente, destinada a apagar a beleza e a identidade da mulher que estava diante dele. O impacto da água fervente contra a pele delicada do pescoço, ombros e peito de Helena foi imediato e devastador, arrancando dela um grito gutural que parecia vir das profundezas de sua alma e ecoou por toda a casa vazia. A dor não era humana, era uma sensação avassaladora de milhões de agulhas de fogo perfurando sua carne simultaneamente, derretendo a epiderme e atingindo os nervos com uma violência brutal. Ela caiu de joelhos no chão frio, as mãos tentando inutilmente afastar o calor que já havia se fundido ao seu corpo, enquanto o cheiro nauseante de pele queimada começava a impregnar o ar da cozinha. O mundo ao seu redor girou e escureceu. Sua visão ficou turva pelas lágrimas de agonia, e o som de sua própria respiração irregular e sibilante era a única coisa que ela conseguia ouvir além do zumbido em seus ouvidos. Roberto observou a cena de cima, mantendo a chaleira vazia em sua mão como um troféu macabro, sem demonstrar o menor traço de arrependimento ou compaixão pelo sofrimento atroz que acabara de infligir à sua esposa. Ele olhou para o relógio de pulso com uma frieza calculista, verificando as horas como se estivesse atrasado para um compromisso de negócios, enquanto Helena se contorcia no chão em espasmos de dor incontrolável. Ele comentou com voz monótona que aquilo serviria para ela aprender a ficar calada e que, se ela sobrevivesse, ninguém acreditaria na palavra de uma louca desfigurada contra a de um homem respeitável como ele. A crueldade de suas palavras era tão abrasadora quanto a água, queimando as últimas esperanças que Helena poderia ter sobre a humanidade do homem com quem se casou. Ele passou por cima do corpo dela com cuidado para não sujar os sapatos, dirigindo-se à saída da cozinha sem olhar para trás, enquanto pegava o celular do bolso para fazer uma ligação para a amante. Sua voz soou tranquila e sedutora ao telefone, combinando o local de encontro para o jantar, como se ele tivesse acabado de resolver um pequeno inconveniente doméstico e não cometido uma tentativa de homicídio. O som da porta dos fundos se fechando foi o golpe final, deixando Helena sozinha na escuridão da cozinha, cercada pela poça de água quente que agora se misturava com o suor frio de seu choque. A solidão naquele momento era aterrorizante, mas a presença da morte rondando o cômodo era ainda mais palpável, sussurrando em seus ouvidos que seria mais fácil desistir e deixar a dor acabar. Helena tentou se mover, mas cada centímetro de movimento enviava ondas de choque elétrico através de seu sistema nervoso, fazendo-a gritar novamente em um lamento abafado contra o piso de mármore. A pele de seu peito e braço esquerdo estava vermelha viva e começando a formar bolhas horríveis. A roupa de seda que ela usava havia aderido às feridas, tornando a situação ainda mais crítica e perigosa. Ela sabia, com uma clareza assustadora, que surgia em meio ao delírio da dor, que se ficasse ali, morreria de choque ou infecção, e Roberto venceria definitivamente, apagando sua existência da face da terra. Uma chama de ódio, pequena, mas incandescente, acendeu-se dentro dela, alimentada não pelo desejo de viver, mas pela necessidade visceral de ver aquele homem destruído. Com um esforço sobre-humano, ela cravou as unhas no rejunte do piso e começou a se arrastar lentamente em direção à porta da despensa, onde sabia que havia um kit de primeiros socorros. Mais importante, uma saída lateral menos visível. Cada movimento era uma tortura.
O atrito do corpo contra o chão parecia arrancar pedaços dela. Mas ela mordeu os lábios até sangrar para não desmaiar, focando sua mente em um único objetivo: sobrevivência. A imagem do rosto sorridente de Roberto, enquanto a queimava viva, estava gravada em sua retina, servindo como combustível para impulsionar seu corpo quebrado, centímetro a centímetro. Ela não era mais a esposa dedicada, naquele chão de cozinha. A velha Helena morreu e algo novo, forjado no fogo e na dor, estava começando a nascer. A jornada até a porta parecia durar horas, embora fossem apenas alguns metros, e sua consciência oscilava perigosamente entre a realidade cruel e a escuridão acolhedora do desmaio. Ela pensou em seus pais falecidos, na empresa que eles construíram com honestidade, e sentiu uma vergonha profunda por ter permitido que um monstro entrasse em suas vidas e destruísse tudo. Mas essa vergonha logo foi substituída por uma promessa silenciosa e terrível, feita às sombras que dançavam ao seu redor. Ela se levantaria daquele inferno. Ela alcançou a maçaneta da porta lateral com a mão que não havia sido atingida diretamente, puxando-a com as últimas reservas de energia que lhe restavam, sentindo o ar frio da noite invadir o ambiente e chocar-se contra suas queimaduras. A chuva lá fora caía torrencialmente, misturando-se com as lágrimas que escorriam livremente pelo rosto de Helena, oferecendo um alívio momentâneo e ilusório para o calor insuportável de sua pele destruída. Ela rolou para fora da casa, caindo na grama molhada e lamacenta do jardim, escondendo-se atrás dos arbustos ornamentais, caso Roberto decidisse voltar para conferir se ela já estava morta. O frio da tempestade fazia seu corpo tremer violentamente, aumentando o risco de hipotermia. Mas ela sabia que precisava se afastar daquela propriedade maldita antes que suas forças se esvaíssem completamente. Ela viu os faróis do carro de Roberto se afastarem pelo portão principal, levando o monstro para longe, para os braços de outra vítima, deixando para trás os destroços de uma vida. Arrastando-se pela lama, Helena conseguiu chegar até a calçada da rua deserta, onde a iluminação pública era fraca e intermitente, refletindo sua própria chance de sobrevivência. Ela não tinha telefone, não tinha dinheiro, e sua aparência era a de um pesadelo vivo. Mas ela tinha a vontade inquebrantável de quem viu a face do mal e sobreviveu para contar a história. Um carro se aproximou lentamente pela rua alagada, seus faróis cortando a escuridão e iluminando a figura caída e trágica na beira do caminho. Helena tentou levantar a mão para pedir ajuda, mas seu braço não obedeceu, e sua visão, finalmente, escureceu, entregando-a à inconsciência com um último pensamento fixo. Roberto pagaria por cada segundo desta dor. A chuva continuava a lavar o sangue e a terra de seu corpo inerte, enquanto o veículo parava bruscamente e uma porta se abria. Passos apressados correndo em sua direção. O destino, que parecia ter sido cruel até aquele momento, estava prestes a lançar os dados novamente, trazendo uma peça-chave para o tabuleiro de xadrez sangrento que se iniciaria. A mulher que jazia no asfalto não era mais apenas uma vítima de violência doméstica. Ela era uma bomba, relógio armada, esperando o momento certo para detonar e levar consigo tudo o que Roberto amava e valorizava. A noite era escura e fria, mas dentro de Helena, mesmo inconsciente, o fogo da vingança queimava mais quente do que a água que a feriu, mantendo seu coração batendo contra todas as probabilidades médicas. O motorista do carro, um homem cuja identidade ainda estava oculta pelas sombras e pela chuva, ajoelhou-se ao lado dela, seu rosto se contorcendo em horror e reconhecimento ao ver o estado daquela mulher. Ele retirou o casaco rapidamente para cobri-la, gritando por ajuda em uma rua vazia. Antes de tomá-la cuidadosamente em seus braços, como se ela fosse feita de vidro estilhaçado. Aquele gesto de humanidade contrastava brutalmente com a violência anterior, marcando o fim do primeiro ato desta tragédia e o início de uma longa e dolorosa metamorfose. Enquanto o carro acelerava em direção ao hospital, levando Helena para longe daquele lugar de tormento, a promessa de um retorno triunfal e aterrorizante começava a ser escrita nas linhas do destino.
A consciência retornou lentamente, não como um despertar suave de uma noite de sono tranquila, mas como se ela estivesse emergindo de um oceano profundo de piche quente e viscoso. O cheiro asséptico e penetrante de éter, misturado com desinfetante hospitalar, invadiu suas narinas antes mesmo que ela conseguisse abrir os olhos pesados, sinalizando imediatamente que o pesadelo vivido na cozinha de sua casa não havia sido apenas um sonho ruim. A dor era uma companheira constante e pulsante em todo o seu corpo. Embora estivesse misericordiosamente abafada por uma névoa química densa de analgésicos potentes que mantinham sua mente flutuando em um estado de dormência artificial. O som rítmico e monótono de um monitor cardíaco preenchia o silêncio absoluto do quarto estéril, marcando a passagem do tempo que ela havia perdido completamente, enquanto seu corpo lutava desesperadamente para não sucumbir aos ferimentos devastadores que sofreu. Ao abrir os olhos com extrema dificuldade, a luz branca fluorescente do teto pareceu queimar suas retinas sensíveis, obrigando-a a piscar várias vezes para tentar focar na figura masculina sentada pacientemente ao lado da cama. Lucas, um amigo de infância que ela não via há muitos anos e que agora usava um jaleco branco impecável com seu nome bordado no bolso. Segurava sua mão enfaixada com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a violência que ela havia experimentado recentemente. Seus olhos castanhos estavam cheios de uma preocupação profunda e um alívio visível ao notar que ela finalmente havia recuperado os sentidos após dias intermináveis de incerteza médica e cirúrgica. Ele se inclinou para a frente e explicou com voz suave e tranquilizadora que a encontrou caída na estrada naquela noite tempestuosa e a trouxe imediatamente para sua clínica privada de cirurgia reconstrutiva. Helena tentou falar para agradecer ou perguntar o que havia acontecido, mas sua garganta estava seca como o deserto, e nenhum som saiu além de um gemido rouco e ininteligível que a assustou. Lucas prontamente ofereceu um pouco de água com um canudo, pedindo que ela não se esforçasse, pois seu corpo havia passado por um trauma severo que exigiria meses de recuperação intensiva e dolorosa. Ele explicou com uma franqueza profissional, mas carregada de empatia, que as queimaduras de 2º e 3º graus cobriam grande parte de seu tronco, pescoço e braço esquerdo, exigindo enxertos de pele imediatos para evitar infecções letais. A notícia caiu sobre ela como uma sentença pesada, mas, estranhamente, a dor física parecia insignificante comparada ao buraco negro de traição e ódio que se expandia em seu peito, onde antes batia um coração apaixonado. Nos dias que se seguiram, enquanto Helena recuperava lentamente as forças, Lucas trouxe notícias do mundo exterior que serviram para solidificar a transformação sombria que estava ocorrendo dentro de sua mente. Ele revelou que Roberto havia declarado o desaparecimento da esposa à polícia, alegando que ela havia fugido com um amante imaginário após roubar dinheiro da empresa, construindo uma narrativa perfeita de vítima para si mesmo. Os jornais locais e as colunas sociais compraram a história do marido traído e sofrido, enquanto ele, na verdade, já estava liquidando os bens pessoais de Helena e transferindo tudo para contas inacessíveis no exterior. Roberto acreditava piamente que ela estava morta em alguma vala ou que, se estivesse viva, estaria envergonhada demais e destruída para reaparecer, o que lhe dava carta branca para agir com total impunidade. A revelação de que Roberto não apenas tentou matá-la, mas também estava assassinando sua reputação e apagando sua história, acendeu uma fúria fria e calculista em Helena que superou qualquer medo da dor física. Quando Lucas sugeriu que eles deveriam contatar as autoridades e entregar as evidências médicas da agressão, Helena recusou veementemente com um olhar que fez o médico recuar instintivamente. Ela argumentou com uma lógica afiada que a justiça comum seria lenta e falha, permitindo que Roberto usasse seus advogados caros e conexões políticas para escapar com uma pena leve ou até mesmo sair impune. Ela não queria apenas que ele fosse preso, ela queria destruir cada pilar da existência dele, tirar tudo o que ele amava
e deixá-lo tão desamparado quanto ela se sentiu no chão daquela cozinha. Foi então que Helena fez um pedido audacioso a Lucas, implorando que ele a ajudasse a forjar sua própria morte definitiva aos olhos do público, permitindo que ela renascesse como uma nova mulher. Ela propôs usar os recursos que ainda tinha escondidos em uma conta antiga que Roberto desconhecia, para financiar não apenas sua recuperação, mas uma reconstrução total de sua face e identidade. Lucas, movido por um senso de justiça e pelo afeto antigo que nutria por ela, concordou relutantemente em ser seu cúmplice nesse plano perigoso, entendendo que aquela era a única maneira de ela encontrar paz. Assim começou o longo e excruciante processo de cirurgias plásticas, onde a antiga Helena foi literalmente cortada e remodelada, dando lugar a alguém irreconhecível. Os meses de recuperação foram um teste de resistência brutal, marcados por sessões intermináveis de fisioterapia dolorosa para recuperar a mobilidade da pele enxertada e procedimentos cirúrgicos para apagar as cicatrizes visíveis. Helena suportou cada troca de curativos sem derramar uma única lágrima, visualizando o rosto de Roberto a cada pontada de dor, usando o ódio como anestésico para suportar o insuportável. Enquanto seu corpo era esculpido pelas mãos habilidosas de Lucas, sua mente era afiada através de estudos intensivos sobre mercado financeiro, estratégias de aquisição hostil e psicologia comportamental. Ela passava as noites em claro, devorando livros e relatórios, mapeando cada fraqueza dos negócios de Roberto, descobrindo os podres que ele escondia e planejando meticulosamente como usaria essas informações contra ele no momento certo. Lucas observava com admiração e um pouco de temor a metamorfose daquela mulher que antes era doce e gentil em uma estrategista implacável e fria. Ele via como ela treinava sua voz para perder o tom suave e adquirir uma cadência mais grave e autoritária. E como ela mudava sua postura para exalar poder e confiança. Helena não estava apenas mudando sua aparência física, ela estava reescrevendo sua personalidade, eliminando qualquer traço de vulnerabilidade que pudesse ser explorado por seus inimigos no futuro. Ela aprendeu a controlar suas microexpressões diante do espelho, garantindo que ninguém jamais pudesse ler seus pensamentos ou intenções, criando uma máscara impenetrável que seria sua maior arma no mundo corporativo selvagem. Após 2 anos de isolamento e preparação intensiva, o dia finalmente chegou em que as últimas bandagens faciais seriam removidas, revelando a obra final da reconstrução. Helena sentou-se diante do espelho do consultório de Lucas, o coração batendo com uma calma estranha, enquanto ele cortava cuidadosamente as gases que cobriam seu rosto. Quando o reflexo foi finalmente revelado, a mulher que olhava de volta para ela não era Helena. Era uma estranha de beleza, estonteante e exótica, com traços mais angulosos, nariz levemente diferente e olhos que pareciam carregar o peso de 1000 tempestades. Ela tocou a própria face com as pontas dos dedos, sentindo a pele nova e estranha, e sorriu, não com alegria, mas com a satisfação de um general que acabou de receber a armadura perfeita para a guerra. Lucas batizou aquela nova mulher de Isabela, um nome que soava forte e internacional, perfeito para a persona que ela assumiria como representante de um conglomerado de investimentos fantasma que eles criaram. A velha Helena, a esposa submissa e traída, estava oficialmente morta e enterrada nas cinzas do passado. E Isabela nasceu pronta para caçar. Ela passou o último ano refinando os detalhes finais de seu disfarce, aprendendo a andar com saltos agulha como se fossem extensões de seus pés e a usar roupas de grife como armaduras de batalha. Cada gesto, cada palavra e cada olhar eram calculados para seduzir, intimidar e manipular, garantindo que ninguém, especialmente Roberto, pudesse conectar a sofisticada investidora à mulher que ele tentou destruir. A notícia de que a empresa de Roberto estava buscando novos investidores para cobrir rombos financeiros causados por má gestão chegou até eles como um convite divino para o início do fim. Isabela sabia que o momento de sair das sombras havia chegado, e a ansiedade deu lugar a uma determinação gélida
que congelou qualquer resquício de dúvida. Ela transferiu os fundos necessários, preparou a documentação falsa com a ajuda de contatos obscuros que Lucas conseguiu, e reservou uma suíte presidencial no hotel mais luxuoso da cidade. A caçada estava prestes a começar. E a presa, gorda e arrogante em sua ignorância, não tinha a menor ideia de que o predador já estava à espreita, observando cada movimento seu. Na noite anterior à sua reestreia na sociedade, Helena, agora Isabella, ficou de pé na varanda da clínica isolada, olhando para as luzes distantes da cidade que um dia foi seu lar e que agora seria seu campo de batalha. A chuva fina que caía lembrava vagamente a tempestade daquela noite fatídica. Mas agora a água não a machucava, ela a limpava e a fortalecia. Ela tocou a cicatriz oculta sob a roupa no ombro esquerdo, a única lembrança física que decidiu manter como um lembrete constante de sua missão e da dor que a forjou. Lucas apareceu ao seu lado, oferecendo um apoio silencioso, sabendo que não havia palavras que pudessem mudar o curso do destino que ela havia traçado para si mesma e para seu ex-marido. Isabella virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa, e agradeceu por ele ter lhe dado uma segunda vida, prometendo que não desperdiçaria essa chance com piedade ou hesitação. Ela pegou sua bolsa de couro fino, endireitou a coluna e caminhou em direção ao carro que a levaria de volta ao mundo dos vivos, deixando para trás a vítima que um dia foi. A mulher que entrava naquele veículo era uma força da natureza, uma tempestade contida em forma humana, pronta para desabar sobre a cabeça de Roberto com a força de 100 graus de vingança pura. O jogo havia mudado, e as peças estavam todas no lugar para o checkmate mais satisfatório da história. 3 anos haviam se passado desde a noite tempestuosa que selou o destino de Helena, e a cidade continuava a pulsar com a mesma energia frenética e indiferente aos dramas individuais de seus habitantes. Roberto estava no auge de sua carreira pública, sendo frequentemente capa de revistas de negócios que exaltavam seu suposto toque de Midas e sua habilidade de transformar empresas falidas em impérios lucrativos. No entanto, por trás das cortinas de veludo e dos sorrisos ensaiados para as câmeras, a realidade era um castelo de cartas prestes a desmoronar sob o peso de dívidas colossais e fraudes contábeis insustentáveis. A vida de excessos, o divórcio conturbado que ele fabricou e os caprichos caros de sua nova esposa, Vanessa, haviam drenado a liquidez da corporação a um ponto crítico e perigoso. Ele precisava desesperadamente de um milagre financeiro, uma injeção de capital estrangeiro que pudesse tapar os buracos negros em seus balancetes antes que a auditoria fiscal anual revelasse a podridão escondida nos alicerces de seu sucesso aparente. A oportunidade perfeita para caçar esse milagre surgiu na forma do baile de gala da Fundação Millennium, o evento mais exclusivo e aguardado do calendário social da elite brasileira, onde bilhões de reais circulavam entre taças de champanhe e obras de arte. O salão de festas do Hotel 5 Estrelas estava decorado com uma opulência que beirava o obsceno, com lustres de cristal gigantescos refletindo a luz sobre joias que custavam mais do que a vida inteira de trabalho de um cidadão comum. Roberto chegou ao evento com Vanessa a tiracolo, sentindo o suor frio escorrer por suas costas sob o smoking, feito sob medida, mascarando seu pânico com a arrogância habitual de quem se considera intocável. Ele sabia que representantes de um misterioso grupo de investimentos internacional, A. Aurora Holdings, estariam presentes naquela noite, e sua missão era seduzi-los a qualquer custo para garantir a sobrevivência de seu legado fraudulento. Enquanto circulava pelo salão cumprimentando concorrentes e políticos corruptos, Roberto não conseguia deixar de notar os sussurros excitados que percorriam o ambiente como uma corrente elétrica invisível. Todos falando sobre a chegada iminente da representante da Aurora. Diziam que ela era uma mulher de beleza inigualável e de uma inteligência afiada como navalha. Alguém que tinha o poder de decidir o destino de empresas com um simples aceno de cabeça ou uma assinatura em um cheque. Vanessa, sentindo a tensão do marido e sempre insegura sobre sua própria posição, agarrou-se ao braço dele com força excessiva,
reclamando futilmente sobre a atenção que essa desconhecida estava recebendo antes mesmo de entrar no recinto. Roberto a ignorou com um desprezo mal disfarçado, seus olhos varrendo a entrada principal com a fome de um predador que, na verdade, estava prestes a se tornar a presa em um jogo que ele desconhecia completamente. De repente, a música suave da orquestra diminuiu de tom e as luzes do salão foram estrategicamente reduzidas, criando um foco dramático na escadaria de mármore que levava ao nível principal do baile. Foi nesse momento que Isabela surgiu no topo dos degraus. Uma visão que fez o tempo parar e silenciou as conversas triviais de centenas de convidados deslumbrados. Ela usava um vestido longo de seda vermelha que parecia feito de fogo líquido, abraçando cada curva de seu corpo escultural com uma elegância provocante e perigosa, destacando sua pele perfeita e luminosa. Seus cabelos, agora tingidos de um negro profundo e cortados em um estilo moderno e sofisticado, emolduravam um rosto que combinava traços familiares com uma estranheza exótica, resultado das cirurgias e da nova postura que ela adotara. Ela desceu as escadas com a confiança de uma rainha que caminha para sua coroação, ou talvez para uma execução, com um leve sorriso enigmático nos lábios pintados de carmim. Roberto sentiu o ar escapar de seus pulmões enquanto observava aquela mulher magnética descer em direção à multidão. Uma sensação estranha de déjà vu arranhando o fundo de sua mente, mas sendo rapidamente sufocada pela luxúria e pela ganância. Havia algo na maneira como ela movia os quadris, ou talvez na intensidade do olhar que ela lançava sobre o salão, que despertava nele uma memória antiga e enterrada. Mas a transformação era tão completa que ele não conseguiu fazer a conexão com a esposa que ele acreditava ter matado. Para ele, aquela era Isabela, a chave para seus problemas financeiros, possivelmente uma nova conquista para satisfazer seu ego insaciável de colecionador de mulheres bonitas. Ele endireitou a gravata e soltou o braço de Vanessa, caminhando instintivamente em direção à base da escada, como uma mariposa atraída pela chama que certamente a queimaria. Isabela, por sua vez, viu Roberto no momento exato em que pisou no salão, e foi preciso cada grama de seu treinamento mental para não deixar transparecer o ódio visceral que bombeava em suas veias. Ela notou imediatamente as linhas de estresse ao redor dos olhos dele, o leve tremor em suas mãos e o olhar desesperado que ele tentava esconder. Sinais claros de um homem que estava se afogando em seus próprios erros. Vê-lo ali, vivo e impune, respirando o mesmo ar que ela, provocou uma náusea momentânea. Mas ela transformou essa repulsa em combustível para sua atuação impecável. Ela não estava ali para confrontá-lo com gritos e acusações. Ela estava ali para seduzi-lo para a armadilha final, para fazê-lo entregar voluntariamente tudo o que lhe restava antes de puxar o tapete sob seus pés. Ela aceitou uma taça de champanhe de um garçom que passava, erguendo-a levemente em um brinde silencioso ao seu próprio renascimento. A estratégia de Isabela para a noite era clara. Ela deveria ser inalcançável, misteriosa e, acima de tudo, a detentora do poder que Roberto tanto cobiçava, invertendo a dinâmica de poder que existia no casamento anterior. Ela circulou pelo salão, sendo imediatamente cercada por banqueiros e empresários que tentavam atrair a atenção da Aurora Holdings, mas ela os tratava com uma polidez gelada e distante. Ela sabia que Roberto estava observando cada movimento seu, esperando uma brecha para se aproximar, e ela prolongou essa espera deliberadamente para aumentar a ansiedade dele. Quando seus olhares finalmente se cruzaram através do salão lotado, ela sustentou o contato visual por um segundo a mais do que o socialmente aceitável, enviando uma mensagem subliminar de desafio e convite que ele não resistiria. Finalmente, durante o leilão beneficente que era o ponto alto da noite, Isabela decidiu fazer sua jogada de mestre para demonstrar seu poder financeiro e humilhar sutilmente seu ex-marido. O item em disputa era um colar de diamantes raríssimos, uma peça que Roberto, em sua vaidade, começou a licitar para presentear Vanessa
e demonstrar uma solidez financeira que ele não possuía. Isabela entrou na disputa calmamente, levantando sua placa com movimentos graciosos e cobrindo cada oferta de Roberto com um acréscimo humilhante. Sem sequer olhar para ele, o salão assistia atônito a esse duelo de titãs, onde a misteriosa recém-chegada empurrava o magnata local para valores que ele claramente não poderia pagar sem comprometer ainda mais suas finanças. Roberto, com o orgulho ferido e o rosto vermelho de raiva contida, foi forçado a recuar, permitindo que Isabela vencesse o leilão com um valor astronômico que fez a plateia aplaudir em êxtase. Após o leilão, Roberto abordou Isabela perto do bar, dispensando Vanessa com uma grosseria que não passou despercebida por ninguém ao redor. Determinado a recuperar o controle da situação e descobrir quem era aquela mulher audaciosa, ele usou seu charme habitual, aquele sorriso ensaiado que um dia enganou Helena, e a parabenizou pela vitória no leilão, comentando que ela tinha um gosto refinado e uma coragem admirável. Isabela virou-se lentamente para ele, permitindo que ele sentisse o impacto total de sua presença, e respondeu com uma voz que era uma oitava mais baixa e mais rouca do que a de Helena, modulada para soar como veludo arranhando pedra. Ela agradeceu o elogio e comentou, como uma ironia mordaz, que sabia reconhecer quando algo valioso estava sendo subestimado ou maltratado por mãos indignas. A conversa que se seguiu foi um jogo de xadrez verbal, onde cada palavra tinha um duplo sentido que passava despercebido por Roberto, cego pela sua própria arrogância e necessidade. Ele se apresentou como o CEO de um dos maiores conglomerados do país e prontamente começou a sondar sobre os interesses da Aurora Holdings no mercado brasileiro, tentando vender seu peixe desesperadamente. Isabela ouviu com uma atenção simulada, inclinando a cabeça de uma maneira que expunha a linha elegante de seu pescoço, exatamente onde uma cicatriz de queimadura estava habilmente escondida sob camadas de maquiagem corretiva de alta tecnologia. Ela disse que a Aurora estava procurando parceiros que tivessem fogo e ambição, mas que também soubessem lidar com o calor sem se queimar. Uma referência sádica que fez um arrepio percorrer sua própria espinha. Roberto, interpretando a metáfora dela como um flerte corporativo e pessoal, deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Isabela e inalando o perfume exclusivo que ela usava. Uma fragrância de sândalo e especiarias, que nada lembrava as flores doces que Helena adorava. Ele garantiu que sua empresa era o veículo perfeito para os investimentos dela, e que ele pessoalmente se encarregaria de mostrar a ela as oportunidades ilimitadas que poderiam explorar juntos. Isabella sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos frios, e tocou levemente a lapela do smoking dele. Um toque que queimou a pele dele de desejo e a dela de repulsa. Ela sussurrou que estava intrigada, mas que precisava de provas concretas de competência, não apenas de promessas vazias feitas em um salão de festas. Vanessa, percebendo que estava sendo completamente excluída e humilhada publicamente, aproximou-se com uma taça de vinho na mão e um sorriso forçado, tentando marcar território ao lado do marido. Isabela olhou para a mulher que ajudou a destruir sua vida com uma indiferença que era pior do que o ódio, tratando-a como se fosse uma funcionária invisível ou um móvel de decoração de mau gosto. Quando Vanessa tentou entrar na conversa com um comentário fútil sobre a decoração, Isabela respondeu com uma cortesia devastadora em outro idioma europeu, sabendo que Vanessa não entenderia, forçando Roberto a traduzir e expondo a falta de cultura de sua esposa atual. Roberto, envergonhado pela inadequação de Vanessa diante da sofisticação de Isabela, pediu rispidamente que a esposa fosse buscar outra bebida, afastando-a como uma criança importuna. Aproveitando o momento de privacidade, Isabela retirou um cartão de visitas preto fosco com letras douradas em relevo de sua pequena bolsa de mão e o deslizou para o bolso interno do paletó de Roberto, próximo ao coração dele. Ela disse que estaria na cidade por tempo limitado e que sua agenda estava extremamente cheia, mas que poderia abrir uma exceção para uma reunião privada
se ele estivesse disposto a jogar pelas regras dela. Roberto sentiu a promessa de salvação financeira e a excitação da conquista pulsarem simultaneamente, concordando avidamente com qualquer condição que ela impusesse. Ele estava completamente fisgado, fascinado pela mistura de poder, dinheiro e mistério que ela representava, sem perceber que acabara de convidar o carrasco para entrar em sua fortaleza. Isabela anunciou que precisava se retirar, pois achava o ambiente da festa sufocante e cheio de pessoas que fingiam ser o que não eram. Outra alfinetada direta que Roberto tomou como um sinal de inteligência superior. Ela se despediu sem apertar a mão dele, apenas com um aceno de cabeça régio, e caminhou em direção à saída, deixando um rastro de desejo e curiosidade insaciável em sua esteira. Roberto ficou parado no meio do salão, observando-a partir, ignorando completamente a esposa que voltava com a bebida, sua mente já calculando os bilhões que ganharia e a noite que passaria com aquela mulher. Incrível. Ele se sentia invencível novamente. O rei do mundo. Sem saber que a contagem regressiva para sua destruição total havia começado no momento em que ele aceitou aquele cartão. Do lado de fora, a noite estava fresca, e o motorista contratado por Lucas já a esperava com a porta da limusine aberta, pronto para levá-la para longe daquele teatro de absurdos. Assim que a porta do carro se fechou e os vidros escuros a isolaram do mundo exterior, a máscara de Isabela caiu instantaneamente, e seu corpo foi sacudido por um tremor incontrolável que ela vinha segurando há horas. Ela puxou um lenço umedecido da bolsa e esfregou freneticamente o local onde havia tocado no paletó de Roberto, como se quisesse remover uma contaminação tóxica de sua pele. Lucas, que estava no banco da frente esperando por ela, virou-se com um olhar questionador e preocupado, mas não disse nada, respeitando o momento de descompressão dela. Depois de alguns minutos de respiração profunda e controlada, Isabela ergueu a cabeça, seus olhos secos e duros como diamantes novamente, e olhou para Lucas através do espelho retrovisor. Ela informou com voz firme que a isca havia sido lançada e engolida inteira, e que Roberto estava mais desesperado e cego do que eles haviam previsto nas simulações. O plano estava correndo exatamente como o esperado, e a próxima fase envolveria abrir os livros contábeis dele e expor as vísceras podres de seu império para que ela pudesse manipulá-las. A sensação de poder era inebriante, mas o vazio em seu peito permanecia, lembrando-a de que a justiça era um prato que precisava ser servido frio, mas que muitas vezes deixava um gosto amargo na boca de quem o servia. Enquanto o carro deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, levando-a de volta para a solidão de seu hotel de luxo, Isabela começou a repassar mentalmente os detalhes da reunião que aconteceria em breve. Ela sabia que Roberto tentaria impressioná-la com números inflados e projeções falsas, e ela mal podia esperar para desmontar cada mentira dele com a precisão cirúrgica que aprendeu a admirar em Lucas. A noite tinha sido uma vitória, mas a guerra estava apenas começando, e ela não descansaria até ver Roberto de joelhos, não em oração, mas em total e absoluta ruína. O passado não podia ser mudado, a água fervente não podia ser despejada, mas o futuro agora pertencia a ela, e ela o escreveria com a tinta indelével da retribuição. O escritório corporativo de Roberto ocupava a cobertura inteira de um dos arranha-céus mais imponentes da avenida principal, uma torre de vidro e aço que servia como monumento ao seu ego inflado e à sua necessidade patológica de olhar os outros de cima. A decoração interna era uma mistura pretensiosa de arte moderna questionável e móveis de design italiano, projetada para intimidar qualquer um que tivesse a ousadia de entrar naquele santuário do capitalismo selvagem. No entanto, naquela manhã cinzenta de terça-feira, a atmosfera no andar executivo não era de poder, mas de uma apreensão palpável que fazia as secretárias sussurrarem pelos cantos e os executivos juniores suarem frio em seus ternos baratos. A chegada iminente da representante da Aurora Holdings havia colocado todo o departamento financeiro em alerta máximo, pois sabiam que os livros contábeis da empresa eram um campo minado de irregularidades fiscais
e desvios de verba que não resistiriam a uma auditoria séria. Isabela entrou na sala de reuniões pontualmente às 9 horas. O som de seus saltos ecoando no piso de granito polido, como o tic-tac de um cronômetro regressivo para o fim do império de Roberto. Ela usava um terno branco impecável, uma escolha de cor deliberada que simbolizava a frieza clínica com a qual ela pretendia dissecar a empresa dele. E carregava apenas um tablet fino e uma pasta de couro preta. Roberto levantou-se da cabeceira da mesa longa de mogno para receber, lá, estendendo a mão com aquele sorriso de vendedor de carros usados que um dia ela achou encantador, mas que agora só lhe causava repulsa. Ele tentou beijar a mão dela em um gesto antiquado de cavalheirismo, mas Isabela recolheu o braço sutilmente e indicou que deveriam começar os trabalhos imediatamente, estabelecendo desde o primeiro segundo quem estava no comando daquela negociação crucial. A reunião começou com uma apresentação ensaiada do diretor financeiro de Roberto, um homem nervoso chamado Castro, que gaguejava sempre que o olhar penetrante de Isabela recaía sobre ele enquanto tentava explicar gráficos de crescimento que claramente haviam sido manipulados. Ela ouviu em silêncio absoluto por 20 minutos, sua expressão ilegível como a de uma esfinge, enquanto analisava não apenas os números projetados na tela, mas a linguagem corporal de cada homem naquela sala dominada pela testosterona. Quando a apresentação terminou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas quando Isabela soltou uma risada curta e desprovida de humor que fez Roberto se remexer desconfortavelmente em sua cadeira de couro ergonômica. Ela deslizou o tablet sobre a mesa em direção a ele, exibindo uma planilha complexa que ela e Lucas haviam compilado usando informações vazadas, que mostrava a realidade sangrenta do fluxo de caixa negativo da empresa. Com uma voz calma e letal, Isabela começou a desmontar a ficção que lhe havia sido apresentada, apontando contratos superfaturados com empresas de fachada que ela sabia pertencerem a laranjas de Roberto e despesas pessoais exorbitantes, disfarçadas de custos operacionais. Ela questionou a lógica por trás de investimentos imobiliários que nunca saíram do papel e exigiu explicações sobre empréstimos bancários que estavam sendo rolados a juros abusivos apenas para manter as luzes acesas. Roberto tentou intervir, alegando que eram estratégias de mercado agressivas que uma empresa de investimento conservadora talvez não compreendesse, tentando usar o machismo velado para desqualificar a análise dela. Isabela o cortou com uma frase afiada, dizendo que a diferença entre ousadia e estupidez era o lucro, e que a empresa dele estava sangrando dinheiro por causa de incompetência gerencial e possivelmente fraude. Palavras que pesaram no ar como chumbo. Ela propôs então a sua condição inegociável para que a Aurora Holdings injetasse o capital salvador, uma reestruturação completa da diretoria e acesso irrestrito, e em tempo real, a todas as contas e transações da empresa a partir daquele momento. Além disso, ela exigiu que Roberto colocasse seus bens pessoais, incluindo a mansão, os carros e as ações restantes, como garantia colateral para o empréstimo de emergência que cobriria as dívidas imediatas. Era uma armadilha financeira clássica, um nó corredio que apertaria o pescoço dele ao menor sinal de falha. Mas ela sabia que o desespero dele o impediria de ver o perigo real. Roberto hesitou, olhando para seus advogados que balançavam a cabeça negativamente, alertando-o sobre o risco de perder tudo se o negócio desse errado. Mas a ganância e o medo da falência falaram mais alto, para selar o pacto com um toque de crueldade pessoal. Isabela sugeriu que eles continuassem a discussão durante um almoço de negócios, mas especificou que gostaria de conhecer a dinâmica familiar que sustentava o homem por trás da empresa, convidando indiretamente Vanessa. Roberto, surpreso mas ansioso para agradar, concordou rapidamente, sem perceber que estava levando sua atual esposa para um matadouro social onde ela seria exposta e humilhada. O almoço ocorreu em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, um local onde Helena e Roberto costumavam ir em aniversários.
adicionando mais uma camada de tortura psicológica ao cenário. Vanessa chegou atrasada, carregada de sacolas de compras de grife, reclamando do trânsito e falando alto demais, contrastando vulgarmente com a elegância contida e profissional de Isabela, que já estava sentada à mesa, revisando contratos. Durante a refeição, Isabela conduziu a conversa de forma magistral, alternando entre tópicos complexos de macroeconomia global e perguntas aparentemente inocentes sobre o papel de Vanessa nos negócios do marido. Ficou dolorosamente óbvio que Vanessa não tinha a menor ideia do que Roberto fazia, e suas tentativas de participar da conversa resultavam em gafes constrangedoras que faziam Roberto revirar os olhos visivelmente. Isabela aproveitou cada deslize, lançando olhares de compaixão fingida para Roberto, como se dissesse silenciosamente: "Eu entendo o fardo que você carrega com essa mulher", alimentando o ressentimento dele contra a esposa. Ela sutilmente elogiou a inteligência de Roberto, insinuando que um homem da estatura dele precisava de uma parceira que fosse um ativo estratégico, e não um passivo dispendioso que apenas gastava o dinheiro que ele lutava para ganhar. A gota d'água veio quando Vanessa, sentindo-se ameaçada pela química intelectual entre o marido e a investidora, fez um comentário ácido sobre mulheres que priorizavam a carreira em vez da família, tentando atingir Isabela. A resposta de Isabela foi um golpe de misericórdia verbal. Ela sorriu docemente e disse que, para sustentar famílias que gastam fortunas em futilidades, alguém precisava trabalhar e gerar riqueza, colocando Vanessa em seu lugar de dependência parasitária. Roberto soltou uma risada nervosa, mas não defendeu a esposa, concordando implicitamente com a crítica da investidora e selando uma fissura no seu casamento que jamais se fecharia. Ao final do almoço, Vanessa saiu furiosa e humilhada, deixando Roberto sozinho com Isabela, que agora parecia ser a única pessoa no mundo que realmente o compreendia e valorizava seu gênio. De volta ao escritório, com a guarda de Roberto completamente baixada e seu ego massageado pela validação de Isabela, ela deu o próximo passo em seu plano de isolamento, sugerindo que havia um traidor dentro da empresa, vazando informações. Ela plantou provas falsas, documentos que Lucas havia forjado com perfeição, que incriminavam o diretor financeiro Castro e a secretária pessoal de Roberto, as duas únicas pessoas leais que poderiam descobrir as manipulações dela. Roberto, paranoico e já propenso a desconfiar de todos, demitiu ambos sumariamente naquela mesma tarde, gritando e ameaçando processá-los, eliminando assim seus últimos cães de guarda. Com o caminho livre, Isabela indicou consultores de confiança da Aurora para assumirem os postos chaves, preenchendo a empresa de Roberto com agentes que respondiam apenas a ela. Nos dias que se seguiram, Isabela começou a passar mais tempo na empresa, supervisionando a suposta auditoria, o que lhe dava acesso físico aos arquivos mortos e aos cofres onde os segredos mais sombrios do passado de Roberto estavam guardados. Em uma tarde chuvosa, enquanto Roberto estava em uma reunião externa que ela mesma havia agendado para mantê-lo ocupado, ela entrou no escritório particular dele com a desculpa de deixar alguns papéis. O coração dela batia forte contra as costelas, não de medo, mas de uma antecipação eletrizante. Enquanto ela se dirigia ao quadro falso, na parede que escondia o cofre pessoal dele, ela sabia a senha porque era a data do primeiro beijo deles. Uma demonstração de sentimentalismo narcisista que Roberto mantinha não por amor, mas porque era uma data que marcava uma conquista que ele considerava sua propriedade. O cofre se abriu com um clique suave, revelando maços de dinheiro vivo, passaportes falsos e, o mais importante, um caderno de capa preta onde Roberto anotava os detalhes de suas transações ilegais, uma espécie de diário de seus crimes, com mãos enluvadas para não deixar digitais. Isabela fotografou cada página daquele caderno usando um microdispositivo de alta resolução, capturando nomes de políticos subornados, contas em paraísos fiscais e registros de lavagem de dinheiro. Mas o que fez seu sangue gelar foi encontrar uma pasta amarela no fundo do cofre,
contendo o laudo médico falsificado de sua própria morte e fotos da cena do crime na cozinha, tiradas antes de ele limpar tudo. Aquilo era a prova definitiva da premeditação e da frieza dele, a munição nuclear que ela guardaria para o momento final da destruição. Enquanto fechava o cofre e recolocava o quadro no lugar, Isabela sentiu uma presença na porta e virou-se rapidamente, deparando-se com Roberto, que havia voltado mais cedo do que o previsto. Por um segundo, o tempo parou e o terror genuíno ameaçou quebrar sua máscara. Mas ela recuperou a compostura instantaneamente, exibindo uma calma sobrenatural. Roberto perguntou o que ela estava fazendo ali, seus olhos estreitados em suspeita, examinando a postura dela em busca de qualquer sinal de culpa ou nervosismo. Isabela caminhou em direção a ele com passos firmes, segurando os documentos que trouxera como álibi, e respondeu com um tom de repreensão leve, dizendo que estava esperando por ele há 20 minutos para assinar a liberação dos fundos e que não tinha tempo a perder com atrasos. A arrogância de Roberto o cegou novamente. Ele aceitou a explicação porque não conseguia conceber que alguém tivesse a audácia de roubá-lo dentro de seu próprio santuário. E porque a promessa do dinheiro da Aurora falava mais alto que sua intuição. Ele se desculpou pelo atraso, distraído pela proximidade física de Isabela, e assinou os documentos sem lê-los atentamente, selando seu destino financeiro com a própria caneta. Isabela observou a tinta secar no papel, sabendo que aquela assinatura transferia efetivamente o controle majoritário de seus ativos para uma holding fantasma controlada por ela em caso de inadimplência, o que ela garantiria que acontecesse em breve. Foi um momento de triunfo silencioso, mas ela não se permitiu sorrir, mantendo a expressão séria de uma parceira de negócios exigente. Para aumentar a pressão psicológica, Isabela começou a introduzir pequenos gatilhos sensoriais no ambiente, projetados para despertar a memória subconsciente de Roberto e deixá-lo desequilibrado. Ela começou a usar um perfume sutil de lavanda e baunilha, a mesma fragrância que ela usava nos primeiros anos de casamento, antes de ele a proibir por achar simples demais. Durante as reuniões, ela usava frases específicas que costumava dizer, como o diabo mora nos detalhes ou a paciência é uma virtude amarga, ditas com a mesma entonação de antigamente. Roberto começou a ter momentos de confusão visível, olhando para ela com uma expressão de quem vê um fantasma, mas balançava a cabeça e tomava um gole de uísque, culpando o estresse e a falta de sono pelas alucinações auditivas e olfativas. A teia estava quase completa, e a aranha observava sua presa se debater inutilmente nos fios pegajosos da própria ganância e estupidez, pronta para dar o bote final. Isabela manipulou os projetos da empresa para focar em uma licitação governamental gigantesca para a construção de uma represa. Um projeto de alto risco que exigiria todo o capital restante de Roberto como garantia de execução. Ela o convenceu de que tinha os contatos políticos para garantir a vitória na licitação, alimentando a megalomania dele com promessas de poder e influência inigualáveis. Roberto mordeu a isca com voracidade, desviando fundos de todas as outras áreas operacionais para apostar tudo naquela única cartada, acreditando que seria a sua consagração definitiva como o maior magnata do país. No final daquela semana, Roberto organizou um jantar privado em seu escritório para celebrar a parceria e a assinatura dos contratos finais da licitação, abrindo uma garrafa de vinho que custava mais do que um carro popular. Eles brindaram olhando para a cidade iluminada lá embaixo. E Roberto, embriagado pelo sucesso iminente e pelo álcool, tentou avançar o sinal, colocando a mão sobre a de Isabela e confessando que nunca havia conhecido uma mulher como ela. Isabela não retirou a mão imediatamente, mas olhou profundamente nos olhos dele, deixando que uma fração do ódio puro que sentia transparecesse por um milésimo de segundo, o suficiente para fazer Roberto recuar instintivamente com um calafrio na espinha. Ela disse suavemente que ele ainda não conhecia nada sobre ela e que as maiores surpresas ainda estavam por vir, deixando a frase pairar no ar como uma profecia sombria. Ao sair do prédio naquela noite,
Isabela sentiu o peso do pendrive com as fotos do caderno de Roberto em sua bolsa, como se fosse uma âncora que a mantinha presa à realidade no meio daquele teatro insano. Ela ligou para Lucas do carro, informando que tinha tudo o que precisavam para destruir Roberto legalmente, mas que ainda não era o suficiente para satisfazer a justiça poética que ela buscava. Ela queria que ele sentisse a perda de tudo, que visse seu mundo desmoronar tijolo por tijolo enquanto todos assistiam. E para isso, ela precisava que a humilhação fosse pública e total. A fase de infiltração estava concluída com sucesso absoluto. Agora começava a fase de demolição, onde as cargas explosivas que ela plantou na fundação da vida de Roberto seriam detonadas uma a uma em uma sinfonia de destruição controlada. A cidade passava veloz pela janela, um borrão de luzes e sombras que refletia o caos interno de Isabela, que se perguntava se ainda restaria algo de humano nela quando tudo aquilo terminasse. Mas então ela se lembrava da dor da água fervente, do cheiro de sua própria pele queimada e da risada cruel de Roberto. E qualquer dúvida moral era incinerada instantaneamente pelo fogo da vingança. O homem que dormia no topo da torre de vidro acreditava ser um deus intocável, mas ele estava prestes a descobrir que até os deuses podem sangrar quando confrontados por um demônio que eles mesmos criaram. O palco estava montado para o grande ato, e Isabela seria a diretora impiedosa do espetáculo final de Roberto. A pressão financeira sobre o império de Roberto havia se transformado em uma avalanche incontrolável, soterrando qualquer resquício de racionalidade que ele ainda pudesse possuir. Os credores, antes pacientes e polidos, agora ligavam incessantemente, ameaçando execuções judiciais imediatas que exporiam a insolvência da empresa ao mercado e destruiriam sua reputação para sempre. A licitação da represa, que ele via como sua tábua de salvação, exigia um depósito de garantia colossal que a empresa simplesmente não tinha em caixa, criando um impasse mortal. Roberto andava de um lado para o outro em seu escritório, com a camisa suada e o cabelo desgrenhado, parecendo um animal enjaulado prestes a ser abatido, enquanto Isabela observava a cena sentada confortavelmente no sofá de couro, folheando uma revista de negócios com uma calma irritante e calculada. Ela fechou a revista lentamente e colocou-a sobre a mesa de centro. O som seco do papel batendo na madeira, agindo como um martelo no silêncio tenso da sala, com uma voz suave, mas firme. Ela apresentou a solução final que a Aurora Holdings estava disposta a oferecer. Um aporte de capital de emergência que cobriria o depósito e calaria os credores temporariamente. No entanto, a condição para liberar esse dinheiro era draconiana. Roberto precisaria dar como garantia todos os seus bens pessoais restantes, incluindo a mansão onde morava, sua coleção de carros esportivos e até mesmo as joias de família que ele havia escondido de Vanessa. Era um tudo ou nada, uma aposta de vida ou morte financeira que exigia que ele se despisse de qualquer proteção patrimonial e confiasse cegamente no sucesso do projeto futuro. Roberto hesitou por um longo momento, suas mãos tremendo enquanto segurava a caneta de ouro maciço sobre o contrato de hipoteca que Isabela havia colocado diante dele. Ele sabia que se assinasse aquele papel, e algo desse errado, ele estaria na Rua da Amargura, sem teto e sem um centavo no bolso, reduzido à miséria que ele tanto desprezava nos outros. Mas a alternativa era a falência imediata e a prisão por fraude fiscal, um destino que seu ego inflado não conseguia aceitar de forma alguma. Ele olhou para Isabela, buscando algum sinal de segurança em seus olhos escuros, mas encontrou apenas um espelho vazio que refletia seu próprio desespero. Com um grito abafado de frustração, ele assinou os documentos com força, rasgando levemente o papel, selando o pacto fáustico que entregava sua alma e seus bens nas mãos de sua executora. Assim que a tinta secou, Isabela recolheu os documentos com uma eficiência burocrática, guardando-os em sua pasta como se fossem troféus de uma caçada bem-sucedida. Ela se levantou e caminhou até o bar do escritório, oferecendo-se para preparar uma bebida para acalmar os nervos dele.
Um gesto de suposta gentileza que escondia uma intenção sádica. Enquanto servia o uísque, ela ligou a chaleira elétrica que ficava no canto para preparar um chá para si mesma. E o som da água começando a ferver preencheu o ambiente. O barulho sibilante e crescente das bolhas, estourando, agiu como um gatilho imediato na mente de Roberto, trazendo à tona a memória reprimida daquela noite na cozinha, fazendo o suor frio brotar em sua testa instantaneamente. Isabela deixou a chaleira ferver por mais tempo do que o necessário, permitindo que o som dominasse a sala. E então se virou lentamente para Roberto, com a xícara fumegante na mão. Ela caminhou em direção a ele, seus olhos fixos nos dele, e parou a uma distância desconfortavelmente próxima, fazendo com que ele recuasse instintivamente na cadeira, com um sorriso enigmático. Ela comentou que o calor podia ser purificador, mas também podia deixar marcas que nunca desapareciam, dependendo de como era usado. A frase, dita com a mesma entonação que Helena usaria, atingiu Roberto como um soco no estômago. E por um segundo terrível, ele viu o rosto de sua ex-mulher sobreposto ao de Isabela. Uma alucinação causada pelo estresse e pela culpa, corroendo seu subconsciente. Ele piscou e a visão desapareceu, deixando apenas a investidora elegante e fria diante dele. Mas a semente da paranoia havia sido plantada e agora começava a germinar rapidamente. Roberto bebeu o uísque de um só gole, tentando afogar o medo que subia por sua garganta, e perguntou com voz trêmula por que ela falava daquela maneira, tão cheia de enigmas e sombras. Isabela apenas deu de ombros e respondeu que o mundo dos negócios era um jogo de percepções, e que às vezes os fantasmas do passado eram os melhores conselheiros para evitar erros futuros. Ela saiu do escritório logo em seguida, deixando-o sozinho com o som fantasma da água fervendo, ecoando em seus ouvidos, e a sensação crescente de que estava sendo observado por olhos invisíveis. Naquela noite, a insônia de Roberto atingiu um novo patamar de tormento, transformando sua mansão vazia e hipotecada em um labirinto de horrores psicológicos. Vanessa havia saído de casa após uma briga furiosa sobre a falta de dinheiro para suas compras, deixando-o isolado na escuridão daquele mausoléu de luxo. Ele vagava pelos corredores, verificando as trancas das portas e janelas repetidamente, convencido de que alguém estava tentando entrar. Ou pior, que alguém já estava lá dentro. Cada estalo da madeira, cada sombra projetada pelas árvores do jardim parecia esconder uma ameaça. E ele começou a ouvir sussurros que pareciam vir das paredes. Vozes acusatórias que repetiam seu nome e seus crimes em um coro macabro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela se reunia secretamente em um galpão discreto com um grupo heterogêneo de pessoas que tinham uma coisa em comum: o ódio por Roberto. Eram ex-funcionários demitidos sem justa causa, pequenos fornecedores que ele levou à falência ao não pagar as dívidas, e até mesmo antigas amantes que foram descartadas e humilhadas. Helena, despida da persona de Isabela por algumas horas, ouvia as histórias deles com empatia e anotava cada detalhe que poderia ser usado no tribunal ou na mídia. Ela estava construindo um exército de testemunhas, uma rede de apoio que daria sustentação à queda dele, garantindo que quando ele caísse, não haveria ninguém para segurá-lo ou ajudá-lo a se reerguer. A peça central dessa reunião foi a chegada de um contador forense aposentado, um amigo de confiança de Lucas, que havia analisado as fotos do caderno preto que Isabela roubara do cofre. Ele confirmou que as provas eram irrefutáveis e suficientes para condenar Roberto a décadas de prisão por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e formação de quadrilha. A sensação de justiça iminente eletrizou o grupo, e Helena sentiu um peso sair de seus ombros ao ver que não estava mais sozinha em sua cruzada. Eles combinaram os passos finais, o vazamento coordenado de informações para a imprensa no momento exato da cerimônia de assinatura do contrato da represa, transformando o momento de glória de Roberto em seu funeral público. De volta à empresa no dia seguinte, o clima era de uma calma antes da tempestade, com todos os funcionários prendendo a respiração
enquanto aguardavam o grande evento que prometia salvar a companhia. Roberto chegou parecendo um espectro, com olheiras profundas e a pele pálida. Tremendo, visivelmente, devido à abstinência de sono e ao excesso de estimulantes que estava tomando para se manter de pé, Isabela o recebeu com uma preocupação fingida, ajustando a gravata dele e dizendo que ele precisava estar impecável para as câmeras, pois aquele seria o dia mais importante de sua vida. O toque dela era frio, e Roberto estremeceu, sentindo novamente aquela familiaridade aterrorizante, mas estava atordoado demais para reagir ou questionar a realidade. Durante a revisão final dos preparativos para a cerimônia, Isabela fez um comentário casual sobre a necessidade de transparência total, usando uma frase específica que Roberto havia dito a Helena na noite em que se conheceram. 10 anos atrás, ele congelou no meio da sala, o sangue drenando de seu rosto, e agarrou o braço dela com força, exigindo saber quem ela realmente era e de onde vinha. Isabela não se intimidou. Ela sustentou o olhar dele com uma intensidade feroz e respondeu enigmaticamente que ela era o resultado de todas as escolhas que ele fez, o reflexo do que ele jogou fora. Ela se soltou do aperto dele com um movimento brusco e saiu, deixando-o paralisado pelo terror de uma verdade que seu cérebro se recusava a processar completamente. Roberto correu para o banheiro privativo e trancou a porta, jogando água fria no rosto, na tentativa desesperada de acordar daquele pesadelo vívido. Ele olhou para o espelho e não reconheceu o homem que o encarava. Viu apenas um ser patético, encurralado e aterrorizado, cujos olhos refletiam a loucura incipiente. Ele tirou o celular do bolso e discou o número do cemitério onde o suposto corpo de Helena teria sido enterrado caso tivesse sido encontrado. Uma ação irracional motivada pelo pânico, a confirmação de que o túmulo estava lá, vazio e simbólico. Não lhe trouxe alívio. Apenas a certeza crescente de que estava sendo assombrado por uma força vingativa que transcendia a morte. A noite caiu novamente, trazendo consigo as sombras que agora pareciam ter vida própria, dançando ao redor de Roberto enquanto ele tentava se preparar para o evento do dia seguinte. Ele abriu o cofre novamente para verificar o caderno preto, sua única âncora de segurança, e suspirou aliviado ao vê-lo lá, sem saber que as informações contidas nele já haviam sido copiadas e distribuídas. Ele acariciou a capa de couro, prometendo a si mesmo que depois de assinar o contrato da represa e pegar o dinheiro da Aurora, ele fugiria do país e deixaria tudo para trás, incluindo Isabela e seus fantasmas. Era um plano de fuga desesperado, nascido da covardia, mas ele não sabia que todas as rotas de saída já haviam sido bloqueadas e que seu destino estava selado. Isabela estava em seu quarto de hotel, observando a cidade através da janela panorâmica. Vestida com o traje que usaria para a batalha final na manhã seguinte, ela não sentia medo, nem ansiedade. Apenas uma clareza cristalina e uma paz fria que antecede o ato final de uma execução necessária. Lucas estava ao lado dela, revisando o cronograma uma última vez, garantindo que a polícia, a imprensa e as vítimas estivessem posicionadas nos lugares certos, na hora certa. Ela virou-se para ele e disse que a cortina de veludo que escondia a podridão de Roberto estava prestes a ser rasgada, e que o mundo veria o monstro nu e vulnerável. Amanhã, a água fervente da verdade cairia sobre ele, e desta vez, seria ele quem queimaria até as cinzas. O grande auditório do centro de convenções estava lotado, pulsando com uma energia elétrica gerada pela presença de centenas de jornalistas, investidores internacionais e a elite da sociedade que vieram testemunhar o renascimento do império de Roberto. Os flashes das câmeras disparavam como relâmpagos estroboscópicos, cegando momentaneamente quem estava no palco e criando uma atmosfera de espetáculo midiático que normalmente agradaria o ego inflado do magnata. No entanto, naquela manhã, Roberto sentia-se como um condenado caminhando para a forca, seu sorriso congelado e artificial, mal conseguindo disfarçar o tremor incontrolável de suas mãos que seguravam o pódio de acrílico.
Ele suava profusamente sob as luzes quentes dos holofotes. Cada gota fria, escorrendo por suas costas, servindo como um lembrete do precipício financeiro e moral em que se encontrava. Dependendo desesperadamente da assinatura de Isabela para não cair no abismo. Isabela estava sentada na primeira fila, vestida com um terninho preto de corte impecável, que evocava a solenidade de um tribunal ou o luto de um funeral, contrastando com as cores vivas e festivas dos demais convidados. Ela mantinha uma postura régia e impassível, seus olhos escuros, fixos em Roberto, com a intensidade de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir, saboreando os últimos momentos de liberdade dele. Ao seu lado, Lucas verificava discretamente o tablet conectado ao sistema audiovisual do evento, trocando olhares significativos com ela para confirmar que o dispositivo de detonação digital estava armado e pronto. A tensão no ar era palpável, uma corda de violino esticada ao máximo, prestes a arrebentar e chicotear todos os presentes com a violência da verdade que estava prestes a ser revelada. Roberto iniciou seu discurso com a voz embargada, tentando projetar uma confiança que não sentia, falando sobre superação, inovação e o futuro brilhante que a parceria com a Aurora Holdings traria para o mercado nacional. Ele mentiu descaradamente sobre a solidez de suas contas e a ética de sua gestão. Cada palavra falsa sendo transmitida ao vivo para milhões de telespectadores, construindo um castelo de areia diante da maré montante. Ele olhou para Isabela, buscando aprovação ou salvação, e a convidou para subir ao palco para a assinatura cerimonial do contrato, chamando-a de a visionária que acreditou no potencial desta empresa. Foi o momento em que ele selou seu destino, convidando sua própria carrasca para assumir o comando do espetáculo e transformar sua glória em ruína absoluta diante do mundo inteiro. Isabela subiu os degraus do palco com uma calma deliberada, o som de seus saltos ecoando no silêncio reverente da plateia, e aceitou o microfone que Roberto lhe ofereceu com um sorriso que não chegou aos olhos. Em vez de se dirigir à mesa de assinatura, ela caminhou até a frente do palco, encarando a multidão e as câmeras com uma autoridade que fez Roberto recuar instintivamente, sentindo um frio na espinha. Ela começou a falar não sobre lucros ou parcerias, mas sobre a natureza da confiança e o preço terrível que se paga quando ela é traída por aqueles que deveriam nos proteger. Sua voz, modulada e firme, narrou uma história de ambição desmedida e crueldade, descrevendo um homem que sacrificou a esposa e a honra no altar da ganância, deixando a audiência confusa e murmurando em inquietação. Com um gesto dramático de sua mão em direção ao telão gigantesco atrás deles, Isabela anunciou que antes de qualquer assinatura, era necessário iluminar as sombras do passado para garantir que o futuro fosse construído sobre a verdade. O logotipo da empresa de Roberto desapareceu da tela, substituído por uma estática momentânea que logo deu lugar a uma imagem granulada, mas nítida, datada de 3 anos atrás. O silêncio no auditório tornou-se sepulcral quando a cena da cozinha da mansão apareceu, mostrando Roberto e uma mulher de costas discutindo violentamente. O som do vídeo foi amplificado, e todos ouviram a voz inconfundível dele, gritando insultos e ameaças, revelando uma face monstruosa que ninguém ali conhecia, destruindo instantaneamente a máscara de empresário polido que ele usava há anos. O horror coletivo atingiu o ápice quando, na tela, o Roberto do passado pegou a chaleira fervente com uma frieza psicótica, lançou a água sobre a mulher, cujos gritos de agonia ecoaram pelos alto-falantes do auditório como um lamento do inferno. Na plateia, pessoas cobriram a boca em choque. Alguns desviaram o olhar, incapazes de processar a brutalidade crua daquele ato de violência doméstica capturado em vídeo no palco. O Roberto real estava paralisado, branco como papel, assistindo ao seu crime ser reencenado em alta definição, suas pernas tremendo tanto que ele teve que se apoiar na mesa para não cair. Ele tentou gritar para desligarem aquilo, alegando ser uma montagem.
Mas sua voz falhou, sufocada pelo peso esmagador da prova irrefutável de sua monstruosidade. Antes que o vídeo terminasse, a imagem mudou novamente. Desta vez exibindo as páginas do caderno preto de contabilidade paralela, com nomes, valores desviados e contas em paraísos fiscais destacados em vermelho vibrante. Isabela retomou a palavra, explicando que a Aurora Holdings não existia, que era apenas um espelho criado para refletir a ganância dele, e que todos os seus crimes financeiros estavam agora nas mãos da Polícia Federal, que cercava o prédio naquele exato momento. Ela se virou lentamente para Roberto, que agora chorava copiosamente. Uma mistura patética de medo e autopiedade. E deu o golpe final em sua psique despedaçada. Ela levou a mão ao rosto e retirou uma pequena prótese quase invisível que alterava o formato de seu nariz. E mudou sua postura, recuperando a essência da mulher que ele tentou matar. Olhe para mim, Roberto. Ela ordenou com uma voz que trovejou pelo sistema de som, fazendo-o levantar a cabeça e encará-la através das lágrimas. Você não tentou matar uma estranha. Você tentou matar a sua esposa. Eu sou Helena. A revelação atingiu o auditório como uma bomba atômica, causando um alvoroço de gritos e exclamações, enquanto os repórteres corriam para capturar o rosto da mulher que voltou dos mortos para buscar justiça. Para Roberto, foi o fim do mundo. A realidade se distorceu. O chão parecia se abrir sob seus pés, e a figura de Helena, à sua frente, agigantou-se, transformando-se na deusa da vingança que ele temia em seus pesadelos mais sombrios. Ele percebeu, como um terror absoluto, que nunca esteve no controle, que foi manipulado como uma marionete desde o primeiro dia em que Isabela apareceu. A pressão psicológica, combinada com a destruição pública de sua imagem e a certeza da prisão perpétua, foi demais para a mente frágil e narcisista de Roberto suportar. Suas pernas finalmente cederam, não por escolha, mas pela total falência de seu espírito, e ele desabou no palco, caindo de joelhos diante de Helena. A cena era ironicamente perfeita, uma reprodução exata da submissão que ele sempre exigiu dela, mas agora invertida pelo destino implacável. Ele juntou as mãos em um gesto de súplica desesperada, balbuciando pedidos de perdão incoerentes, rastejando em direção aos pés dela como um animal ferido, ignorando a dignidade que um dia prezou tanto. Por favor, Helena, eu sinto muito. Eu não sabia. Me perdoe. Ele soluçava, o som amplificado pelo microfone que caiu ao seu lado. Helena olhou para baixo, observando o homem que um dia amou e que depois odiou com todas as forças de sua alma, agora reduzido a uma casca vazia e humilhada aos seus pés. Ela não sentiu a satisfação eufórica que imaginara, apenas uma serenidade fria e a certeza de que a dívida estava paga. Não com dinheiro, mas com a alma dele. Ela não se afastou, nem o chutou. Ela simplesmente o observou com a indiferença de quem olha para um inseto insignificante, negando-lhe até mesmo o consolo de sua raiva. A água já esfriou, Roberto, e o tempo de arrependimento acabou no momento em que você ligou aquela chaleira. Ela disse baixo, apenas para ele ouvir, antes de se virar e dar as costas, deixando-o ajoelhado no centro do palco, sozinho em sua miséria. As portas laterais do auditório se abriram com estrondo, e agentes da Polícia Federal entraram em formação tática, marchando pelo corredor central em direção ao palco para efetuar a prisão do magnata caído. O público abriu caminho, assistindo em silêncio atordoado enquanto Roberto era levantado brutalmente pelos policiais, algemado com as mãos nas costas e conduzido para fora sob uma chuva de flashes e perguntas acusatórias. Ele olhou para trás uma última vez, procurando por Helena, mas ela já estava descendo as escadas laterais, sendo recebida por Lucas, que a envolveu em um abraço protetor e breve. A imagem final que Roberto levou consigo para a cela fria foi a das costas retas e orgulhosas da mulher que ele não conseguiu destruir, caminhando para a luz enquanto ele era arrastado para a escuridão eterna. O caos se instalou no centro de convenções,
com investidores ligando desesperados para seus advogados e a imprensa transmitindo ao vivo a queda espetacular de um dos homens mais poderosos do país. Mas para Helena, o barulho parecia distante, abafado pela sensação de liberdade que finalmente começava a preencher seus pulmões, substituindo a fumaça tóxica do passado. Ela caminhou para fora do prédio, sentindo o sol da tarde aquecer seu rosto. Não mais com o calor da queimadura, mas com o calor da vida que recomeçava. A vingança fora executada com precisão cirúrgica. O monstro estava enjaulado, e a cicatriz em seu corpo não era mais uma marca de vergonha, mas uma medalha de honra de uma guerra que ela venceu sozinha. O escândalo que se seguiu à prisão dramática de Roberto dominou as manchetes nacionais por meses, transformando o nome da família em sinônimo de ganância corporativa e violência doméstica brutal. O julgamento foi um evento midiático sem precedentes, onde cada detalhe sórdido da vida dupla do magnata foi exposto e dissecado por promotores implacáveis que não lhe deram chance de defesa. Helena, agora abandonando definitivamente a persona de Isabella, compareceu a todas as audiências sentada na primeira fila, vestida de branco, uma testemunha silenciosa e poderosa da destruição legal de seu algoz. Roberto, visivelmente envelhecido e trêmulo, tentou alegar insanidade momentânea para justificar seus atos. Mas as provas meticulosas que Helena reuniu, incluindo o planejamento financeiro de sua fuga, derrubaram qualquer argumento de defesa. A sentença final foi lida em um tribunal lotado, 30 anos de prisão em regime fechado, sem direito a condicional, selando o destino de um homem que acreditava estar acima da lei de Deus e dos homens. Vanessa não escapou da tempestade que ela ajudou a alimentar, sendo indiciada como cúmplice nos esquemas de lavagem de dinheiro e condenada a devolver todos os bens adquiridos com fundos ilícitos. A socialite, que antes desfilava com arrogância pelos salões da alta sociedade, viu-se reduzida à insolvência total, obrigada a vender suas roupas de grife e joias para pagar advogados que acabaram perdendo a causa. Ela foi sentenciada a prestar serviços comunitários humilhantes e ficou marcada publicamente como a mulher que compactuou com um monstro, perdendo seu status e seus amigos influentes da noite para o dia. Para Helena, ver a queda de Vanessa não trouxe uma alegria vingativa, mas sim a satisfação de ver o equilíbrio do universo sendo restaurado, onde a cumplicidade na crueldade finalmente cobrava seu preço alto e inevitável. Com os processos criminais encerrados, Helena voltou sua atenção para o império corporativo que estava em ruínas, assumindo oficialmente o cargo de CEO e proprietária majoritária após a execução das hipotecas. Entrar no prédio da empresa, agora sob sua liderança, foi uma experiência catártica, exorcizando os fantasmas das vezes em que ela pisou ali como a esposa troféu, ignorada e subestimada pelos executivos. Ela ordenou uma auditoria completa e demitiu sumariamente todos os diretores e gerentes que haviam facilitado as fraudes de Roberto, limpando a casa com a mesma eficiência com que limpou sua vida pessoal. As janelas dos escritórios foram abertas, deixando a luz do sol entrar e dissipar o cheiro de charutos caros e corrupção que impregnava o ambiente, simbolizando o início de uma nova era de transparência e ética nos negócios. A fortuna recuperada das contas offshore de Roberto não foi utilizada para comprar luxos supérfluos, mas sim canalizada para um propósito muito maior e mais nobre que Helena vinha planejando em segredo. Ela fundou o Instituto Renascimento, uma organização sem fins lucrativos dedicada a oferecer suporte integral, jurídico, médico e psicológico, para mulheres vítimas de violência doméstica e queimaduras graves. Cada centavo que Roberto roubou por ganância agora servia para reconstruir vidas que ele e homens como ele tentaram destruir, transformando o dinheiro sujo em uma ferramenta de cura e esperança. Helena fazia questão de visitar o centro semanalmente, conversando com as sobreviventes e mostrando suas próprias cicatrizes, não como marcas de vergonha, mas como medalhas de uma guerra que era possível vencer. A recuperação física e emocional de Helena
continuava sendo um processo diário, mas a dor constante que antes definia sua existência havia se transformado em uma lembrança distante, uma sombra que não mais a assustava. Ela parou de esconder o pescoço com golas altas e lenços, permitindo que o mundo visse a pele enxertada como parte de sua história. Uma prova visível de sua resiliência indestrutível. A cidade, que antes parecia um cenário hostil, cheio de memórias dolorosas, agora se abria para ela como um campo de possibilidades infinitas, onde ela caminhava de cabeça erguida e passo firme. O medo da água fervente havia desaparecido, substituído por um respeito profundo pelo fogo. Embora possa destruir, também tem o poder de purificar e forjar o aço mais resistente. Lucas permaneceu ao seu lado durante toda essa jornada de reconstrução, não como um salvador montado em um cavalo branco, mas como um parceiro leal e constante que respeitava a força dela. A relação entre eles evoluiu de uma amizade antiga e cumplicidade na vingança para um amor maduro e sereno, nascido na adversidade e solidificado na paz conquistada a duras penas. Não houve grandes pedidos de casamento ou declarações públicas dramáticas. Apenas a certeza silenciosa e confortável de que eles pertenciam um ao outro e ao futuro que construiriam juntos. Eles encontraram consolo na presença um do outro, compartilhando o entendimento mútuo de que as cicatrizes, sejam elas visíveis ou invisíveis, não diminuem a capacidade de amar, mas a aprofundam. Em uma tarde de domingo, meses após a prisão de Roberto, Helena e Lucas subiram ao terraço do prédio mais alto da cidade, o mesmo local onde ela outrora imaginou sua vingança, para observar o pôr do sol. A vista era espetacular, com o céu pintado em tons vibrantes de laranja e violeta, refletindo-se nos prédios de vidro que compunham a silhueta da metrópole que agora ela dominava. O vento soprava suavemente, despenteando os cabelos dela, e pela primeira vez em anos, ela respirou fundo sem sentir o peso sufocante da opressão ou a queimação da raiva em seu peito. Ela olhou para a imensidão da cidade e sentiu uma gratidão imensa por estar viva, por ter tido a chance de reescrever seu destino e por não ter permitido que o ódio a transformasse naquilo que ela desprezava. Helena virou-se para Lucas, seus olhos brilhando com uma luz que nada tinha a ver com reflexos, mas com a chama interna de uma mulher que atravessou o inferno e voltou mais forte. Ela segurou a mão dele, entrelaçando os dedos com firmeza, e sorriu, um sorriso genuíno que alcançou seus olhos e iluminou seu rosto de uma maneira que nenhuma cirurgia plástica poderia replicar. Ela pensou em Roberto, apodrecendo em sua cela fria, e percebeu que ele já não ocupava nenhum espaço em sua mente ou em seu coração. Ele era apenas um capítulo encerrado de um livro antigo. A verdadeira vitória não foi vê-lo de joelhos, mas sim ver a si mesma de pé, inteira e pronta para viver a vida plena e feliz que sempre mereceu. O sol finalmente desapareceu no horizonte, dando lugar às primeiras estrelas da noite. E Helena soube naquele momento que sua jornada de vingança havia terminado, e sua jornada de vida estava apenas começando. Ela não era mais a esposa traída, nem a vítima queimada, nem a vingadora implacável. Ela era simplesmente Helena, livre e soberana de seu próprio destino. Com um último olhar para a cidade que testemunhou sua queda e sua ascensão, ela puxou Lucas para um abraço caloroso e virou as costas para o parapeito, caminhando em direção à porta de saída e ao futuro brilhante que a esperava. A água havia esfriado, a tempestade havia passado, e o mundo estava limpo, pronto para ser escrito novamente com as tintas da esperança e do amor.